Ei, vou cortar, hein? Reduz todinho, ó. Mão aqui, puxei. Desliguei a bomba. Aqui é a bomba auxiliar. E vou apagar agora, esses dois aqui, ó. Agora. Aí eles. Agora nós estamos realmente sem motor. Esse é o treinamento que nós fazemos em caso de emergência. E nós temos que efetuar um pouso com segurança. Esse pouso tem que ser com precisão. Vamos alinhar agora aqui e procurar a pista. Certo? A aeronave está completamente parada. Aqui o conta-giro. Hélice, conta-giro. Hélice, para conferir. A altura lá. A luz vermelha dizendo que nós estamos fritos. Estamos a 1.200 pés, descendo 600 pés por minuto. A pista tá ali, ó. Certo? Ednardinho na escuta. Nós vamos pousar na 31, na 13 mesmo. Vamos pousar daqui para ali. Na pista. De lado. Conserta o bicho. Agora é só pousar, ó. No solo, todos com segurança. É uma beleza. Na aviação, quanto mais você treina, mais você está preparado para se sair de situações delicadas. Entendeu? Então, é aquela história que eu sempre digo, na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. Na aviação, quanto mais se aprende. Enquanto o gado continua pastando, achando que as verdadeiras informações são teoria da conspiração, as coisas continuam acontecendo. Eu já disse, infelizmente, tanto faz se a gente acredita ou não, essas coisas tendem a acontecer. Está escrito. Nós imaginamos que uma grande mudança está acontecendo no planeta e estamos vendo um indício disso a cada dia. Essa mudança afeta diretamente diversas tecnologias e não seria diferente com as aeronaves. Portanto, você deve ter percebido que os acidentes estão ficando cada vez mais comuns. E dessa vez, infelizmente, mais duas aeronaves se chocam. Uma matéria, inclusive, da Informoney, né? Não está tendo muita repercussão no Brasil. Acredito que eles já devem ter percebido que as pessoas estão estranhando essa quantidade de acidentes um atrás do outro e estão evitando falar muito nisso, né? Dar muita prioridade a essa informação. Até porque já tem aqueles jornalistas mais independentes fazendo essas perguntas. Olha, tem que ter uma explicação, tá acontecendo muito, eu tenho 20 anos de jornalismo, nunca vi isso, é um atrás do outro, ninguém explica. Eu vi um jornalista de uma determinada emissora local falando exatamente isso, cobrando já, né, explicação de por que tantos aviões de uma hora para outra começaram a se acidentar, coisa que não era tão comum, né? Eu nunca confiei nessas aeronaves, já disse para vocês, mas é verdade, né? Eu também tenho mais de 10 anos, 11 anos agora, aqui na plataforma, pesquisando todos os dias, e a gente se deparava com poucos acidentes fatais, né? Mas agora está acontecendo de uma forma gigantesca, né? Então tá aqui, ó. Matéria da Informoney, aviões se chocam no ar em mais um acidente aéreo fatal nos Estados Unidos. Matéria de 20 de 2 de 2025, quentíssima. Na manhã de quarta-feira, 19 de fevereiro, 2 pessoas morreram em um acidente no sul do Arizona, nos Estados Unidos. As autoridades informaram que 2 pequenos aviões colidiram perto do aeroporto regional de Marana, nos arredores de Tucson. Enquanto uma aeronave conseguiu pousar sem incidentes, a outra caiu perto da pista e pegou fogo. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está liderando a investigação e revelou que cada aeronave transportava 2 pessoas no momento da colisão. Os pilotos de uma delas, que pertence à Escola de Treinamento AeroGuard, não sofreram ferimentos. Esse acidente ocorre em um contexto preocupante
após uma série de desastres aéreos na América do Norte, incluindo um recente acidente em Scottsdale, que resultou na morte de um piloto. O aeroporto de Marana opera sem uma torre de controle, e um projeto para a construção de uma torre foi atrasado pela pandemia. O Conselho Nacional de Segurança investiga as circunstâncias da colisão. 2 pessoas faleceram em uma colisão aérea envolvendo 2 pequenos aviões no sul do Arizona, nos Estados Unidos, na manhã da quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. Foi o que informou as autoridades. Os investigadores federais de segurança aérea disseram que cada avião transportava 2 pessoas quando colidiram perto do aeroporto regional de Maranã, nos arredores de Tucson. Um Cessna 172 pousou sem incidentes, enquanto um Lacaille 360 Mk2 atingiu o solo perto de uma pista e pegou fogo. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, que está liderando as investigações e citou informações preliminares antes da chegada de seus investigadores. O Departamento de Polícia de Maranã confirmou que as 2 pessoas que faleceram estavam a bordo de uma das aeronaves e disse que os socorristas não tiveram a chance de fornecer tratamento médico. A polícia não identificou em qual avião eles estavam, mas o operador do Cessna, a Aeroguard, uma escola de treinamento de voo comercial, disse que os 2 pilotos não ficaram feridos. Nenhum dos aviões era baseado no aeroporto de Maranã, informou assim a cidade. O Departamento de Bombeiros Municipal ajudou a extinguir as chamas, disse o sargento Vicente Rizzi, da Polícia de Maraná. O porta-voz da Aeroguard, Marco Panichas, recusou-se a comentar os detalhes da colisão. Tá vendo, família? Isso aqui que eu tenho dito para vocês, né? Eles têm evitado dar explicações, já que as pessoas começam a se perguntar, ó, beleza, né? Aconteceu com 2 aeronaves pequenas agora, mas tem acontecido, eu inclusive deixei de comentar aqui, né? Teve também 2 acidentes de menor porte, graças a Deus ninguém faleceu. Um deles, inclusive, o bico, né, da aeronave, segundo eles, bateu em um pássaro, e ficou ali, teve que pousar, né? Então, assim, são coisas que levantam uma interrogação, né? Porque sempre existiu pássaros. Por que a gente não tinha notícias desse tipo antes, né? Já que todo mundo começou a falar do assunto agora, ou de fato começou a acontecer com uma frequência jamais vista antes? O que é que está mudando, né? O que é que mudou para transformar uma estatística de uma hora para outra? Então, o porta-voz do Aeroguard, que se recusou, né, a comentar os detalhes da colisão, disse que está trabalhando em estreita colaboração com agências investigativas, ou seja, então ele foi orientado a não falar, né? Essas agências, com certeza pertencem ao governo, e já disseram a ele, olha, fecha a boca aí, depois a gente vai dizer algo para você dizer, porque é isso que acontece, né? Nos bastidores é isso que acontece. Estamos profundamente entristecidos pelas 2 fatalidades desse trágico acidente, e nossos pensamentos e orações estão com suas famílias e entes queridos durante este momento difícil, disse Panichas em um comunicado à Associação Press. A colisão ocorreu mais de uma semana após um acidente de avião em Scottsdale, que faleceu também 2 pilotos de um jato particular de propriedade do cantor Vicineu e Montecruz. Essa aeronave saiu da pista e atingiu um jato executivo, a gente também falou dele, né? Também ocorreu após 4 grandes desastres aéreos que ocorreram na América do Norte no último mês. O mais recente envolveu um jato da Delta que capotou ao pousar em Toronto, também falamos aqui, né? Foi no Canadá isso aí. E o acidente fatal de um avião de transporte de passageiros no Alasca, também falamos, família. Vocês aqui que acompanham o canal estão bem informados, né? No final de janeiro, 67 pessoas faleceram em uma colisão aérea em Washington, D.C., envolvendo um jato de passageiros da American Airlines e um helicóptero do Exército, marcando o desastre aéreo mais mortal nos Estados Unidos desde 2001. Esse aqui a gente comentou também, falamos a explicação inclusive do Donald Trump, né, que jogou em cima da agenda woke, né? Ele disse que muita gente competente foi contratada. Eu também acho que é uma boa explicação para o que está acontecendo. É claro que não explica tudo, não está caguda que todos sejam incompetentes, né? Mas deve ter sim muita gente incompetente lá. Então é o caso aqui, né? O Trump disse que por conta de ter muita gente que está ali não por mérito, não por ser o melhor para a função, mas por ter uma cota, né? Esses acidentes estavam acontecendo lá. Pelo menos esse aí, que se for 67 pessoas, ele colocou nessa conta. Mas também está acontecendo com aeronaves particulares, né? Que não tem nem muito a ver com essa turma. E também está acontecendo. E para calar a boca daqueles que dizem, mas é só aeronave pequena. Não, também está acontecendo com as grandes. É como se algumas das tecnologias que essas aeronaves, principalmente as mais modernas, carregam, elas desativassem, né? A gente também ouviu em um desses acidentes um piloto falando, e ele disse isso, né, que o avião simplesmente falhou do nada, né? Um avião novo, avião com a manutenção em dia, tudo certo, todas as normas, e de repente ele desligou e não queria ligar mais e causou o acidente.
Então aqui ele diz o seguinte, ó, apenas um dia depois, um jato de transporte médico com uma criança paciente, sua mãe e outras pessoas a bordo caiu em um bairro da Filadélfia, explodindo em uma bola de fogo que engolfou várias casas. Esse acidente ceifou 7 pessoas, incluindo todos a bordo, e feriu mais 19. Esse a gente mostrou, inclusive a gente postou lá no Telegram, né, as imagens pesadas, realmente. É terrível, família, terrível, né? Pedaço de gente para todo lado. O aeroporto de Maranhão possui 2 pistas que se cruzam e opera sem uma torre de controle de tráfego aéreo. Um projeto de vários milhões de dólares estava em andamento para construir uma torre, mas atrasou devido à pandemia e adiar a construção. A maioria dos aeroportos dos Estados Unidos não possui torres de controle de tráfego aéreo. Nesse espaço aéreo, os pilotos usam um canal de rádio designado para anunciar suas intenções de pouso e decolagem. Disse assim Jeff Guzet, consultor de segurança aérea e ex-investigador da Administração Federal de Avião, a FAA, e do NTSB, né? Para finalizar aqui, família, o fato de um aeroporto não ter uma torre de controle não significa que seja inseguro. Eu acabei de pensar isso e foi o que o próprio cara confirmou, né? Ele disse, né? Todos os pilotos devem transmitir em uma frequência comum de consultoria de tráfego. Cada piloto é responsável por ver e evitar para que não colidem entre si, né? Disse ele. Aqui encerrou a matéria, é fato, o que o cara disse é a verdade. É como você quando pega o carro, né? Tem as leis de trânsito, mas elas por si só não vão evitar os acidentes. Você que está ali, né, dirigindo o seu carro, que tem que evitar, né? Dirigir por você e pelos outros. É essa a grande questão. Agora, meus irmãos, eu ainda me pergunto, será que tem gente que está achando que tudo isso aqui é normal, né? Que tantos eventos estranhos acontecendo no mundo é tudo normal? Eu fico realmente pensando, porque sinceramente tem que ser muito gado, né? Para não achar que algo grande aí está acontecendo e está interferindo nessa tecnologia. Um motivo, né? Eu já passo aqui. Por que então, se isso está acontecendo, Davi? Porque as autoridades não falam. Simples motivo, né? Prejuízo. As pessoas simplesmente começarem a temer, né? Deixar as aeronaves apenas para quem realmente tem necessidade, quem trabalha e etc, né? Porque tem muita gente que gosta de estar voando, gosta de passear, tá numa condição melhor, né? Principalmente pessoas que são correntistas, né? Que tem aquela verba ali que entra todo mês porque já botou o seu dinheiro para trabalhar para si. Essas pessoas gostam de estar viajando, né? Conhecendo outros lugares, e é óbvio, né? Que esse tipo de pessoa, se souber que há um perigo real de vida, né, que algo mudou no planeta Terra e que pode ceifar a vida delas, é óbvio que elas vão deixar de voar. Esse que gosta da área VIP, né, que já é veterana ali, está sempre frequentando, porque tem, né? É óbvio que eles passariam a deixar de lucrar o dinheiro dessa pessoa, e eles não querem isso. Então esse é um motivo da própria indústria não estar falando nada para você. A mídia está começando agora a levantar questionamentos, né? Afinal de contas, como você sabe, por mais que o jornalista seja independente, ele está trabalhando para uma emissora, e essa emissora ganha um bom dinheiro também desse setor que faz propagandas lá, né? Ou seja, são clientes deles. Então o motivo da indústria é esse. Nem vou colocar na questão espiritual, de sacrifício, nem vou colocar isso. Esquece isso aí. Vamos dizer que não exista isso. Mas você deve comigo concordar que se as pessoas acharem que de fato existe, se as autoridades vierem a público e disser que de fato nós estamos certos, que essas mudanças que estão acontecendo nos polos magnéticos da Terra se invertendo, como já disse o nosso saudoso Humberto Voltz, né, nos alertou bem antes de todo mundo perceber, se isso for realmente uma verdade, da boca deles nós não vamos ouvir, né? Por essa questão aí de prejuízo. É óbvio que a gente não vai ouvir deles. Então cabe a você, né, meu irmão? Sempre que for viajar, eu tenho visto alguns comentários de vocês dizendo, Davi, eu evitei mesmo fazer tal viagem, era desnecessário, a gente ia fazer, dava pra fazer de carro, nem é tão longe assim, né? É até bom porque passa mais um tempo a família junta ali, né? Trocando mais uma ideia. Hoje em dia a gente tá com essa necessidade de tudo fazer rápido, aquela correria, mas isso não é bom não, meus irmãos. A grande verdade é essa, né? As pessoas antigamente, quando iam para casa de um amigo que era em outra cidade e elas iam de cavalo, não tô dizendo pra gente voltar a usar cavalo, até porque não tem nem como mais, né? Diversas estradas nem permitem que você trafegue nela se não for em um veículo de combustão, né? Eu vi ciclistas, inclusive, sendo parados, e a gente fica besta com as leis como elas estão criadas hoje, né? Só que como a maioria não precisa, né? Vai de carro mesmo, a gente não tem noção do que foi transformado já o nosso país, né? E quando você vê isso, a gente fica realmente passado, né? A gente, nossa, já criaram isso. Eu tinha estranhado aqui na minha cidade, porque muita gente também gostava de ir pro centro da cidade com a carroça, né? Com um burrinho puxando e tal. E também tá proibido, família. Não pode mais trafegar com esse tipo de transporte, né? Começaram primeiro a alegar que sujava as ruas, depois que era maltrato ao animal, e por aí foi, né? E proibiram. Então assim, cada vez a gente fica mais dependente do próprio sistema, de coisas que o sistema cria, né?
E já disse para vocês, não vai demorar muito para isso chegar no nosso alimento. Mas enfim, é outra conversa, né? Mas vai chegar no nosso alimento sim, vai chegar o dia que nós vamos dizer, nossa, já pensou se tal empresa não existisse? Talvez a nossa geração ainda só pegue isso no final da vida mesmo, né? Mas com certeza os seus filhos vão viver em um mundo bem parecido com aquele de Solient Green, né? Onde terras produtivas vão estar todas, sem exceção, na mão da indústria, né? E a gente já viu o começo disso, de Tio Bill, começou a comprar diversas terras por aí, outros grupos também, grandes grupos, compraram muitas terras férteis, né? Tá tudo na mão deles, e por enquanto tá tranquilo, tá como sempre foi, tá na mão deles, eles são os donos, mas continuam produzindo, mas logo eles passam a chave e vai dizer, não, agora só quer comer, compra o nosso lá, né? É mais barato, é mais nutritivo e politicamente correto, né? A gente tá caminhando para isso. E as mudanças estão aí, né? O tanto que isso está desagradando a Deus está sendo respondido com a própria natureza, meus irmãos. Eu acho, né, e repito aqui, que o que acontece, né, é a teoria mesmo do nosso amigo Humberto, né, que descansa em paz. Eu acho que os aviões passam por essas zonas neutras, zonas que têm o poder de desativar, né, esses eletrônicos. Então dá aquele pane momentâneo ali, mas você sabe que um segundo na aviação pode fazer a diferença, né? Aquele troço voa muito rápido, isso é um fato, né? As aeronaves estão em altíssima velocidade, então você perde o sistema ali por poucos minutos e isso significa a perda de muitas vidas. Então, se você puder, meu irmão, acho que está mais do que provado aí que algo mudou, algo muito estranho está acontecendo e não tem como negar, né? Se você está esperando ouvir das autoridades, eu sinto muito te informar que você vai esperar e muito, né? Pode esperar inclusive sentado, porque em pé cansa. É isso, meus irmãos, o nosso vídeo vai encerrando por aqui, né? O brasileiro já tá doido, né? A maioria do gado doido aí para pular carnaval. Já tô vendo aqui na minha cidade que não se curte isso, né? É uma cidade que não dá certo o carnaval que eles fazem aqui, mas o povo tem tanta vontade, né, de fazer as oferendas às entidades que já estão fazendo antecipado, velho. E diversas cidades estão na mesma, né? Já estão fazendo o carnaval antecipado nos finais de semana. É assim, é absurdo, né? Não é à toa que os nossos deuses do Olimpo estão esperando justamente o carnaval passar, ou seja, o povo desagradar a Deus para poder perder a proteção e aí sim eles aprovarem um monte de maldades contra a população. É isso, meus irmãos. Anota o que eu estou dizendo, depois você vai me cobrar. Quando passar o carnaval, você vai ver uma série de medidas para nos proteger de nós mesmos. Vocês vão ver. Fiquem com Deus. O velho diário do Davi lá na Hotmart ainda 10 vezes, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!